Uma conexão perfeita. Notícias para informar e música, muita música para relaxar e curtir. Enquanto o jornalismo te mantém conectado com o que acontece de Estou hoje, não estou com meus parceiros, Adriana Silva e o Dirceu, que estão aí ao vivo no estúdio da TV Tati. Eu estou de viagem, estou viajando. E não poderia deixar de participar, em hipótese alguma, desse programa, porque ele é um programa muito importante que atinge a população, e a grande maioria da população de Ribeirão Preto. O programa é esse e esses são os nossos convidados. A Câmara de Ribeirão Preto aprovou com placar de 12 votos favoráveis e 10 votos contrários o projeto da Prefeitura que autoriza repasse de 17 milhões de reais ao consórcio Pró-Urbano, que é responsável pelo transporte coletivo urbano da cidade. Segundo a Prefeitura, o repasse é necessário porque houve queda da receita provocada pela pandemia, o que afetou o número de passageiros do transporte coletivo urbano desde março de 2020. A votação foi longa e tensa. Teve bate-boca entre os vereadores na sessão online e do lado de fora da Câmara teve a presença de alguns motoristas que solicitavam aos vereadores a aprovação do aporte. A empresa que tem a concessão do transporte público pode comemorar a aprovação da ajuda milionária. Já os usuários de ônibus têm motivos para reclamações e muitos questionamentos. Nesta segunda, quem depende do ônibus para circular pela cidade encontrou uma frota bem reduzida. Isto porque os motoristas dos ônibus do transporte coletivo estão em greve em Ribeirão Preto desde 24 de maio. E com isto, o serviço está funcionando com 50% da frota nos horários de pico e 35% nos horários normais. A reivindicação da categoria é em relação ao vale do dia 20 de maio e o vale refeição que estão atrasados. Outra reivindicação dos motoristas era a vacinação contra a Covid-19, mas esta solicitação foi atendida quando o Plano Estadual de Imunização disponibilizou 630 doses e teve início a vacinação da categoria. Para entender as queixas recorrentes da população em relação ao transporte público, para fazer um panorama do impacto da pandemia para empresários, motoristas e passageiros e para avaliar o impacto deste repasse milionário da Prefeitura para o consórcio Pró-Urbano, o programa Mentoria Ribeirão recebe os seguintes convidados: André Rodini, vereador pelo Novo; Marcelo Santos Galli, diretor superintendente de trânsito; Márcio Minoro Garcia Takeuchi, membro do Conselho de Administração do Observatório Social de Ribeirão Preto; e Marcos Papa, vereador pelo Cidadania. Muito bem, eu quero agradecer aos convidados, ao Papa e ao Rodini por estarem conosco. Nós trouxemos um vereador que votou pelo sim, outro que votou pelo não. Foi uma votação apertada, 12-10, se não me engano. E queria começar com o André Rodini. A última vez que nós tivemos o programa, André, você deixou muito claro, transparente, que você ia brigar sempre pela população, né? Naturalmente, você deve ter visto alguma razão para você votar a favor. Ninguém é contra aqui nem nada, nós só queremos entender. Até porque eu tenho minhas dúvidas, eu estou querendo entender o que está acontecendo, depois até para colocar a nossa posição. André, eu queria que você começasse entendendo o que é que você votou a favor e o que te motivou a isso, por favor. O vereador André perdeu a conexão conosco, Chaim. Ele está procurando uma melhor posição, então acho melhor a gente dar uma rodada nos entrevistados enquanto ele tenta fazer a conexão conosco. Muito bem. Para o Papa. O Papa sempre foi um dos maiores entendidos de transporte urbano da cidade, sempre esteve questionando diversas situações com que o transporte público acontece em Ribeirão Preto. Inclusive, muitas ações foram protocoladas pelo vereador Papa, reivindicando melhoria para a população. Vereador, o senhor pode nos falar exatamente o que ocorreu na Câmara, qual foi a motivação dessa votação, que o senhor foi contrário, teoricamente atenderia aí os motoristas e a volta atenderia a população. Como é que o senhor está interpretando isso? Qual foi a motivação dessa sua votação, por gentileza? Bom, primeiramente, boa noite, Chaim, boa noite, Gali,
Boa noite, Rodine. Boa noite, Adriana, todos os convidados aqui, Minoro. Eu votei contra, Chaim, porque eu considero esse projeto de lei, esse aporte para as empresas do consórcio pró-urbano, eu considero ilegal e imoral. Ilegal porque a lei de concessão ela não admite repasse de verba para a concessionária nesse modelo de concessão e nesse contrato que foi assinado. Imoral porque a cidade passa por dificuldades em todos os segmentos. O setor de eventos e de serviços que o diga, com uma taxa de queda gigante, com desemprego, porque o segmento de serviços emprega a mão de obra menos qualificada, que está sofrendo muito. Então, nós somos contra por questão disso. A questão, Chaim, que nós não podemos deixar escapar no programa de hoje, e eu quero agradecê-lo pela oportunidade de falar profundamente sobre esse problema, a questão que não pode escapar é que o Tribunal de Contas já julgou esse contrato ilegal, abre aspas, pela insubsistência dos estudos que embasaram a licitação. O prefeito Nogueira herdou um contrato ilegal, assinado por uma organização criminosa, e se contenta com isso. Reproduz um padrão de conduta que não vem melhorando o transporte público em Ribeirão Preto. Eu fiz várias reportagens, já vim aqui no Mentoria várias vezes falar sobre isso, e não houve uma mudança de atitude por parte do chefe do Poder Executivo, que chamamos prefeito, que precisa, pela prerrogativa que tem, colocar um fim nesse filme de terror. Nós estamos falando desses problemas, não é de hoje. O Galli que está assumindo agora, e tem uma chance de fazer a Transerp mudar o padrão de conduta, mas é da própria Transerp os documentos que mostram o pró-urbano descumprindo o contrato, o pró-urbano dando calote na população de Ribeirão Preto, não pagando os 2% da cláusula que manda pagar. Vale dizer, esse dinheiro não é do pró-urbano nem do prefeito, esse dinheiro é do povo, porque está embutido na tarifa, não é? Já falamos aqui no programa dos 40 milhões de reais do saldo dos cartões, que a Transerp em 2018 me pediu muita paciência para terminar a apuração. Creio que já está em 40 milhões, porque era 32 lá em 2018. Até agora esses estudos não vieram a público. Os 12 milhões das propagandas em pontos de ônibus que poderíamos estar arrecadando também não é levado em consideração. Então tudo isso somado, um contrato declarado ilegal, uma complacência desse atual mandato do prefeito Nogueira com os desmandos do consórcio, com os descumprimentos. E agora, essa chantagem de usar os motoristas, Chaim, e todos que nos acompanham aqui, isso é de um cinismo impressionante. Porque até ontem não se preocupavam com os motoristas. As condições do banheiro, as condições do refeitório, as condições de trabalho. Entraram na justiça, o prefeito entrou na justiça para não cumprir a lei que manda desinsetizar e limpar os ônibus. Então, tudo chegou nesse ponto pavoroso por conta de uma complacência inaceitável do prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior. Obrigado aí pela tua colocação. Eu para registrar que nós chamamos também o representante do consórcio para que eles pudessem estar aí, se defender, colocar a posição deles, dizerem que eles estão cumprindo um documento, um contrato, se é mal feito ou não, se é ilegal ou não. Ele existe, né? Aliás, o que você colocou é muito grave, viu, vereador? Acusações de fato que nos deixam até estarrecidos e preocupados. Com isso, eu quero depois saber a posição do Dirceu. Só que antes de ouvir a posição do Dirceu, eu queria... Adriana, você quer ler o que o consórcio mandou para a gente? Não aparece, ele mandou um documento, não é isso? Os convidados, nota divulgada pelo consórcio pró-urbano, né? O sistema de transporte de Ribeirão Preto sofre com o déficit de passageiros que se arrasta há mais de um ano decorrente da pandemia do coronavírus.
O lockdown agravou ainda mais essa situação, zerando as receitas do consórcio pró-urbano e não havendo caixa para realizar o pagamento dos funcionários e as demais contas que estão em atraso. Conseguimos fazer hoje o pagamento do Vale Alimentação dos nossos motoristas. Sobre a oferta de 50% dos ônibus nas ruas em horário de pico e 35% no restante do dia. Falta mão de obra devido à greve dos motoristas, atendendo a liminar da TRT. Uma observação assinada por eles. O Sindicato dos Motoristas disse que o Vale caiu, mas só o salário não. Amanhã segue a mesma rotina e hoje o estado de greve, não houve uma circulação comprometida hoje pela manhã em Ribeirão Preto e ao longo do dia todo. É lamentável que não tenha visto um representante deles. Nós convidamos, sempre esteve aí. Eu quero, com todo respeito aos empresários que aceitaram e toparam fazer um contrato, não é? Com a prefeitura, nós temos que ver que muita coisa é paga, inclusive dos estudantes, que eu achei que tinha 50%, mas não é complementado pela prefeitura. E desculpa, eu não concordo com esse argumento que os senhores sofrem com o déficit passageiro que se arrasta mais no ano. É o senhor e toda a torcida do Flamengo. Minha escola sofreu, nem por isso eu impedi dinheiro para a prefeitura, para o governo, para ninguém. Minha escola é grande, eu me virei. Meus funcionários, não demiti ninguém, não deixei nenhum funcionário sem receber. Eu me virei. E imagina os outros. Nosso grupo é grande, como o teu. Imagina o coitado que não tem dinheiro, fecha o bar dele, fecha a clínica, fecha não sei o quê, e com gente sofrendo. Para quem que eles vão pedir? Eles podem pedir também ajuda para a prefeitura? A prefeitura vai socorrer? Desculpa, com todo respeito. Essa nota é lamentável, os senhores não estarem aí para poderem dar uma posição mais concreta, é lamentável também. E o que o vereador colocou é muito grave e merece realmente uma atenção. Espero que o Ministério Público, quem quer que seja, os 12 vereadores que votaram a favor, também que se dignem a isso. Espero que o vereador Rodine já esteve na linha, tenha ouvido o que o vereador Rodine. Eu queria que você comentasse isso, mas antes disso eu quero saber a posição do Dirceu, se ele, ou alguém dos nossos convidados, ao Minoro aí também, que também contestou. Eu queria saber, isso tudo que o vereador está colocando, os senhores têm conhecimento disso? Dirceu, você teve a oportunidade de estudar esse contrato de fato? É grave assim como o vereador coloca? Doutor Chaim, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. O vereador Papa vem ao longo do tempo, como disse, e aqui mesmo no programa Mentoria, alinhando uma série de fatos que precisavam ser esclarecidos e que até agora não foram. Vou alinhar a questão do contrato, a assinatura do contrato. Tem ilegalidade ou não tem? Isso porque há compromissos que o pró-urbano teria assumido nesse contrato lá de trás e que não se efetivaram, o que seria a causa, inclusive, para a rescisão desse contrato. Nós temos uma questão de tarifa que está aí também judicializada também pelo vereador Papa e temos que resolver um problema de tarifa que está pendente aí atrás, que inibe, em tese, que novas tarifas pudessem ser pensadas enquanto aquela não for esclarecida. Eu diria que nós temos uma série de circunstâncias que precisam ser esclarecidas. Isso vem sendo falado pelo vereador há muito tempo, pela Câmara de Vereadores, e isso não recebe a devida atenção e esclarecimento que a população merece. Afinal de contas, são aqueles que vão receber o serviço na ponta. Temos questões de terminais que deveriam não ser construídos e, infelizmente, o pró-urbano não está aqui hoje para fazer a sustentação. Então, eu coloco da seguinte forma, na minha opinião: nós temos um problema sério contratual, com várias pendências a serem esclarecidas. E temos mais uma situação, que é essa que se coloca agora, dessa verba que vai ser repassada, né? Só para esclarecer, depois um dos vereadores, ao que parece o projeto ainda não foi definitivamente aprovado na sua inteireza. Informação que não sei se eu estou enganado,
que há emendas ainda que devam ser votadas amanhã. Por essa razão, o dinheiro ainda não foi remetido às empresas. E também por essa razão, por não terem honrado seus compromissos trabalhistas, o que aconteceu no dia de hoje? Quando se anunciou a volta do transporte público, a população foi para a rua imaginando que o transporte estivesse lá. Estava por conta da questão da Covid, das restrições, mas não estava em razão da greve que continuou. E mais uma vez a população sofreu as consequências. E é nesse ponto, doutor Chaim, a todos que nos acompanham, que eu vou ter a seguinte divergência. Os empresários, e essa colocação que o senhor faz é voz geral na cidade, por que os empresários não receberam uma ajuda? Os empresários de Ribeirão como um todo que sofreram com a pandemia. A questão do transporte público tem uma peculiaridade. Se o transporte não acontece, quem sofre é a população. Eu queria só levantar algumas coisas que aconteceram ao longo desse tempo aí, nesses dias, né? Por falta de transporte público, pessoas perderam consultas médicas porque os aplicativos que fazem o transporte alternativo dessas pessoas, se aproveitando dessa situação, corridas que custavam aí 8, 10 reais foram para 40, 50 reais. E quem sofreu lá na ponta foi a população, porque não teve ônibus e não teve condição de bancar o transporte alternativo. Então a questão do transporte é uma questão muito delicada e que precisa ser repensada. O governo federal até fez uma ajuda, tentou fazer uma ajuda, o Congresso aprovou uma linha específica para o transporte coletivo, mas o presidente vetou por questões orçamentárias. E nessa discussão na Câmara, é isso que se colocou. O transporte, as empresas de transporte públicas ou as concessionárias iriam receber uma ajuda por conta do que está lá na ponta, que é a população que acaba sofrendo as consequências de um jeito ou de outro. Mas ao longo do programa eu gostaria de fazer algumas outras colocações, até porque tem uma ação proposta pelo Plano Urbano envolvendo a questão do subsídio, e eu gostaria de depois dizer aí de um trecho dessa decisão, o que o Tribunal de Justiça falou sobre essa questão de receber dinheiro da Prefeitura. Ô, Dirceu, é muito importante se diga o seguinte, você colocou duas coisas que são... Primeiro, que nós não podemos colocar todo o aplicativo no mesmo saco. Se tem mau caráter que se aproveita da população nesse momento, eu acho que não é a grande maioria. Como os motoristas, né? Eles têm o direito de receberem o salário deles. E nem por isso deve usar os motoristas para ir na Câmara pressionar vereador para votar a favor. Quem tem que resolver isso é o empresário. Eu, por exemplo, ano passado não paguei o IPTU, o ISS, esperando que tivesse uma renegociação, alguma coisa assim, como seria... e paguei ISS sem ter aula. O ano inteiro não teve recebimento, os alunos atrasaram, mesmo aquilo lá, eu acabei pagando e esperei durante o ano que fosse feita alguma condições, algo que não cobrasse, paguei ISS, tive que vir negociar e pagar tudo do ano passado. Eu não tive. Imagine meus professores, eu ia botar eles na porta da prefeitura reclamando para arrumar subsídio para eles. Todos receberam em dia, e não teve quase demissão. Portanto, eu digo, a minha situação, e a minha preocupação é aquele que não tem condições para nada. Foi ajudado alguma coisa, 17 milhões, ajudaria muito bem, muito, esses pequenos empresários que fecharam, um monte de gente que fechou. De novo, com todo respeito aos motoristas, eles têm o direito de receber 100 dias, mas essa é a obrigação de quem os emprega. Se tem ou não condições, a prefeitura não cumpriu, vá no banco, pega os cobres da prefeitura. O que não pode utilizar desse argumento, desculpa, de novo, não tem nada contra. Só acho que não pode estourar fraco, que é exatamente o nosso telespectador. Problema de chegar, consulta e assim por diante. Gente, olha, é revoltante esse tipo de situação. Ele está contra, nada contra a prefeitura, nada contra ninguém, mas a gente não pode ficar assistindo isso passivamente. Eu queria agora com o Rodine, que ele entrasse, ele deve ter ouvido a colocação do Papa, não sei se você ouviu, Rodine. Queria entender o que te motivou. Não ouviu? A do Papa, não. Você não, o Papa, que é lamentável, porque o vereador Papa... Mas eu ouvi o que o Papa falou lá na Câmara Municipal. Se for mais ou menos o mesmo teor, a gente toca daqui, não precisa repetir. Coisa, é isso, Papa?
Exatamente. Então, Aquela discussão de 26 minutos que eu fiz, reproduzi resumidamente aqui aquelas colocações. Então, ok, beleza. vereador, diante disso, por que houve, como é que foi a sua posição? De novo, não é um questionamento, é apenas a gente entender, o senhor talvez tenha argumentos diferentes que o Papa está colocando, e a gente entender qual a sua posição com relação a isso. Queria que o senhor ficasse à vontade. Muito obrigado. Primeiramente, eu não estou aqui para defender prefeitura, nem o consórcio, nem sou parte do grupo do prefeito, nem sou parte do grupo da oposição. Eu sempre votei independente, o Papa sabe disso, ele faz parte lá do grupo dos 16, eu não faço parte nem dos 16, nem do da esquerda, eu sou sozinho, eu voto sozinho e de acordo com aquilo que eu entenda ser o melhor. Então, não vou fazer defesa nem do prefeito, ele que se defenda com as coisas que ele está fazendo, né? Agora, eu vou defender o meu voto e o porquê que eu votei pelo aporte. Pode ser? Então, vamos lá. Primeiro que nós temos que entender, quando eu fiz direito, a gente tem a pirâmide de Kelsen, que diz assim, primeiro a lei federal, a Constituição Federal, depois a estadual, depois a do município e assim por diante. Muito bem. O que diz a Constituição Federal? Né? No artigo 30, ela diz assim, que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, vamos começar com o caráter essencial do transporte. O que é isso? Ele é diferente, Chaim, da sua empresa. Você me desculpa, né? Mas a sua empresa não tem caráter essencial, né? O transporte público, ele se assemelha ao serviço de saúde, ele se assemelha ao serviço de coleta de lixo. Esses são essenciais. Então, vamos então ver o que a lei das licitações fala, né? A lei das licitações e dos contratos, que é a lei 8666 de 93, que ela determina, a lei que determina o equilíbrio econômico financeiro nas hipóteses de fatos imprevisíveis, como caso fortuito e força maior, ok? Então, deixa eu só ir concluindo isso aqui. Então, lá no artigo 65, na letra D, ele diz assim, diz um monte de coisa, mas objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivo da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato príncipe, configurando a área econômica extraordinária e extracontratual. E o que nós estamos vendo é que essa pandemia, ela se encaixa perfeitamente nisso. Mas seguimos ainda com a lei das concessões, né? A lei 89 e 87 de 1995. Ela determina também o equilíbrio financeiro do contrato. No seu artigo 9, ela diz assim, a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora. Ok. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Novamente. E o parágrafo 4º, ele diz assim, em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Né? Então, alterou, o outro lado tem que reequilibrar. O que aconteceu? Nós estamos passando 1 ano e meio aí com queda, e eu já vou ler daqui a pouco para vocês os números que está no site da Transerp, parece que tem um representante da Transerp aí, e ele tem a obrigação de esclarecer isso também, né? Justamente da queda
do volume de passageiros que tinha antes e que não tem agora. Vereador. Então, isso foi um fato novo, foi uma coisa que não se esperava. Caiu a arrecadação, né? Novamente, não se trata de uma empresa privada que não tenha caráter essencial, tá? A minha empresa caiu o faturamento, a sua caiu, a da padaria, todo mundo caiu, mas não são serviços essenciais. E é preciso que isso fique claro. Desculpa, você falar que educação não é essencial é uma brincadeira, né, Rodine? Vocês estão me ouvindo ou não? Eu falei da Constituição, estamos ouvindo bem, das leis da concessão e da lei, né? E agora vereador, me dá um minuto, por favor. Ele não está ouvindo a gente? Você está ouvindo, Rodine? Rodine, você consegue me ouvir? Falando. Consigo, perfeitamente. Você não para de falar, Rodine. Eu fui pior. Ué, mas eu preciso concluir. Não, mas pelo amor de Deus, você está lendo lei. Aqui não é para ler lei, para resumir. O que você falar... Não, mas eu estou te falando o que é, que além disso. Você não perguntou por que eu votei? Desculpa, a lei não diz isso. Eu vi o que seu colega falou. O seu colega colocou uma série que primeiro contrato diz que é ilegal. Respeito a tua posição, só dizer... Agora, você dizer que educação não é essencial é de doer, né? Agora, não, peraí. A educação pública é essencial. Isso, a educação de base é essencial. O que vocês fizeram com a pública? A pública também não voltou. Você já viu? Vocês fizeram? Eu estou na comissão que quer que volte a aula imediatamente. Eu sou boicotado pelo pessoal do sindicato, pelo pessoal dos partidos de esquerda que não querem que volte a aula. Eu sou o único que defende a bandeira para voltar às aulas lá. Vereador, então, como é que é? Não é assim. Nós vamos agora, com relação ao contrato. Essencial. Pega só. Você acha que aquele senhor lá da feira não é essencial para vender a verdura dele? Você acha que aquele cara do restaurante, tudo é essencial? Todo mundo que monta um negócio... A minha opinião é uma coisa, a lei é outra. A lei acha que não Mas a lei não agora, fala, eu vou discutir com a lei. Isso. Tá bom. Vamos ouvir, todos os serviços são essenciais. Vamos ouvir, então, o representante da Transerp, que ele coloca, e também queria ouvir o Minoro, que é do Observatório, que tem uma posição muito clara com relação a isso. Eu queria o Gali, boa noite, muito obrigado pela tua presença. E não ouviu o som Seu dele. áudio, Gali. Boa noite a todos, boa noite, Chaim, boa noite, Dirceu, Adriana, Minoro, Marcos Papa, Rodine, é um prazer falar com vocês do Grupo Tati. Esse é um assunto bem problemático, vamos falar assim, por conta do montante que está sendo aportado aí por conta do Pro-Urbano, com base aí no que vem acontecendo nos últimos anos aí, principalmente nos últimos 13, 14 meses da pandemia. O Pro-Urbano teve uma queda grande de demanda nesses meses e, com isso, acabou ocorrendo um custo operacional dele um pouco elevado e dando esse déficit mensal aí, que, apurado pela Transerp, a Prefeitura acabou entendendo que deveríamos fazer um laudo de quanto possivelmente poderia ser esse déficit financeiro por parte do consórcio, e levantamos aí um montante na ordem de 34, 35 milhões. Mas, enfim, é tudo questionável, é um momento vendo de queda aí, como o próprio Rodine falou, que foi imprevisível. A gente tem que entender também o lado do usuário, que não pode sofrer com essa queda, com essas aglomerações. A gente tem que fiscalizar. A Transerp, como órgão fiscalizador, deve e vai continuar cumprindo. Esse aporte aí nada mais é do que de uma alavanca para o Urbano conseguir se manter sustentável aí. E lembrar, lógico, que esse dinheiro vai ser parcialmente, se aprovado amanhã na sessão da Câmara aí, com a redação final aí, que já foi pré-aprovada na quinta-feira passada, salvo algumas emendas que têm que ser julgadas. A gente tem que lembrar que isso vai ser pago parcialmente se comprovado
esse déficit mensal. A princípio, um aporte financeiro seria de 5 milhões, com mais 6 parcelas de 2 milhões dos meses subsequentes, com comprovação desse déficit. O que eu queria dizer é que esse montante, se for 17, se for 16, assim, é um limite de 17. Pode ser menos ou pode ser até 17 milhões. A gente está levantando um estudo que o equilíbrio do contrato, a cada 5 anos que já feito esse equilíbrio econômico-financeiro, e enviamos na semana retrasada, vou falar 10, 15 dias atrás, um termo de referência para que o estudo seja feito, e consta nesse estudo que essa verba que será destinada para o Prorbano com esse aporte financeiro será revertido de alguma forma para a prefeitura, ou como tarifa, ou Gali, desculpa, você está me ouvindo, Gali? Estou te ouvindo aí, perfeitamente. Você está me ouvindo? Isso. Você também está engatando na conversa do amigo André Rodini, pô. Também está engatando. Deixa eu só te fazer umas perguntas que eu não consegui seguir. Em primeiro lugar, eu sei que você entrou agora, tem pouco tempo, a gente te dá essa... Você leu todo o contrato? Você chegou a ver o contrato? Para esse argumento que você está colocando, você leu totalmente o contrato, não? Chain, o contrato em si todos os volumes são 17 volumes, tá? Ele é bem extenso. Na síntese do contrato, a gente tomou tudo que tinha que ser feito, tá? Lógico que todos os volumes, eu acredito que uma minoria tenha feito isso, mas a essência do contrato realmente está toda a nossa mão. Bom, desculpa, quem representa o transporte tem que ter alguém jurídico que te aponta o que o vereador acabou de te colocar de uma série de irregularidades. E o próprio Rodini, entendendo que o contrato é legal, porque ele existe, colocou a posição dele no Discord, que ele foi à lei, observar a lei. Só que a lei não diz o seguinte, se fosse no caso aí, primeiro que eu não deixaria o pessoal sem receber. Segundo, nem que fosse para buscar recursos externos, não aguardar essa polêmica toda. Eu acho que o vereador Papa colocou nem tudo que é legal é moral, não é? E não deixaria que a coisa estourasse esse ponto, num momento todo mundo passando necessidade, alunos sem aula, sem comida em casa, pais sem trabalho, não é? E que pudesse pegar 17 ou 35 milhões e passar para uma empresa privada. Eles podem ter razão, é um contrato assinado, ninguém é contra. Só acho que isso daí poderia ter sido feito de outra maneira, depois cobrar. Agora, a questão é a seguinte, você sabe quanto tempo, ano passado, os ônibus pararam de circular na cidade? Você tem essa visão? Alguém tem para dizer para a gente? E se circulou, foi de graça ou recebeu? Como é que não entrou dinheiro? Não estou entendendo. É o ano inteiro que não entrou dinheiro, não circulou ônibus, sabe? Nada de novo, é só para a gente entender, a população entender o que está acontecendo. Você tem alguma coisa para colocar em relação a isso? Apesar que você entrou agora, Gado? Claro, Chain, claro, tem sim. O importante aí dizer é que você bem colocou aí sobre o contrato, sobre a legalidade do contrato, isso cabe exclusivamente para a Secretaria da Administração. A Transerp é fiscalizador do contrato, não é administrador do contrato. Primeiro ponto. Segundo ponto, a demanda dos anos anteriores à pandemia, vamos falar 19 para trás, ela vinha em média de 200 mil passageiros dia. O ano 2020, que é o 21, que é o que eu posso falar aqui, quando logo assumir, ele está em média de 90 mil passageiros dia. Caiu mais de 50%. Hoje ela está com 45% da frota dos passageiros em relação ao que vinha sendo antes da pandemia. Mas não circula todos os ônibus, né? Não circulam todos os ônibus, portanto não gastou. Não. Não, todos os ônibus não. Não, a gente não pode... Não gasta. É lógico, né? Sim, não, eu estou aqui para falar... menos, né? Sim, eu estou aqui para falar o que é. Não estou inventando e não estou burlando resultados nem números. O que tá acontecendo hoje é fundamental você falar realmente somente a verdade. E é o que eu sempre faço. O Papa me conhece já de um bom tempo, de passado, e sabe
que eu fugi da raia e não estou fugindo, tanto que estamos aqui, coisa que o Prorbano não fez, não está aqui. Nem o próprio sindicato, que é outro que deveria estar aqui para participar, que é outro Chamamos que está, também, infelizmente... viu? Eu estou ciente também, é bom que se diga. Que deveria estar aqui, na pessoa do Bueno, que foi a imprensa hoje, comunicando que não teve nenhum contato com o pessoal do Prorbano, para que volte a operar amanhã com sua frota normal. Porque como há previsão para pagamentos, com previsão para reembolso dos funcionários que estão parados, deveria funcionar normalmente a partir de amanhã, como deveria ter feito isso hoje, e não foi feito. Foi um caos na cidade hoje por conta do seu sindicato, que não está autorizando que o Prorbano volte a operar normalmente na cidade de Ribeirão Preto. Mas o que eu queria te falar... É o que está acontecendo na educação também, viu, Gali? É o que está acontecendo na educação também. O sindicato tem proibido que os professores voltem às aulas, todos eles estão vacinados. Eu, por exemplo, estou aqui em Salvador a trabalho e soube que todos os professores foram vacinados, 100% vacinados. Na privada e municipal voltou, não voltou no estadual, né? Por quê? Porque briga política. Um é do PT, outro... Quer dizer, ninguém pensa no aluno, na população. Não. E essa briga política que tem que acabar nesse país e principalmente na nossa cidade. Você mesmo disse que foi um caos hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar o caos, só que antes eu quero falar com o Minori, se você me permitir, para entender qual é a posição do observatório. Em seguida a gente fala, viu? Obrigado aí pela tua explicação. Minoro, eu que agradeço. Como é que você enxerga essa situação, você que teve aí sua posição contestando? Eu queria que você também colocasse sua situação e participasse aí do debate, por gentileza. Mas não leia a lei, pelo amor de Deus, hein? Senão eu vou brigar com o dia. Boa noite, Chaim, boa noite a todos, Gali, André, Papa. Eu acredito que seja muito importante a gente separar a questão do contrato antes da pandemia e após a pandemia. Com relação ao antes da pandemia, essas informações que o Papa levantou e mostrou para nós, é muito importante e a gente considera que isso precisa ser apurado pela prefeitura, precisa do empenho maior do legislativo, porque os vereadores são os fiscais da população, então eles têm essa obrigação de ser mais efetivos com relação a essa fiscalização. E agora, no aspecto em relação pós-pandemia. Se a gente for em relação ao princípio da legalidade, o Observatório Social, o Instituto 2030, eles estão muito voltados ao cumprimento da legalidade. A gente observa que houve a prefeitura como responsável pelo transporte público em Ribeirão Preto, ela precisa fazer uma readequação de várias questões. Uma delas é as reclamações com relação à lotação. Está existindo a lotação? Não está existindo a lotação? Como fazer para reduzir isso? Tem que ser fornecido uma maior quantidade de ônibus e, com isso, aumenta-se o custo. E o que a gente pode perceber, inclusive analisando o portal da transparência da Transerp, a gente conseguiu verificar que a receita, que estava entre 9 milhões e meio, mais ou menos, e 8 milhões e meio, ela caiu para 4 milhões e meio a 5 milhões e meio após a pandemia. Em relação aos custos, o que a gente conseguiu também apurar pelo portal é que antes tinha percorrido por volta de 2.131.000 quilômetros e agora está percorrendo por volta de 1.490 quilômetros por mês. Ou seja, diminuiu a receita e aumentou o custo. Mas isso é uma responsabilidade do poder público, porque a gente precisa evitar aglomeração nesse momento. E quem determina a quantidade de ônibus que vai estar rodando no município é o Poder Executivo e também por meio da Transerp. Então, a grande diferença que há entre as empresas normais e o pró-urbano nesse momento é que quem determina como vai ser o funcionamento é o Poder Executivo.
e, nesse sentido, ele tem a responsabilidade de arcar com esse custo. E é o que nós vimos em outras cidades. Mas, por um outro lado, o que está deixando a desejar é transparência da informação. Então, falta muita informação em relação a um melhor detalhamento desses números para a população de Ribeirão Preto. Tá bom, Minoro, agora minha Chain, você me permite uma colaboração? Não, deixa eu só colocar só um minuto para o Minoro. Minoro, você soltou aí um comunicado dizendo ser contrário a isso. No entanto, eu não ouvi você falar em nenhuma posição de vocês do Observatório com relação a esse repasse. Vocês são favoráveis, não são? Se sim, não, por quê, por gentileza? Nosso comunicado, Chain, foi no sentido que nós entendemos que falta informação econômicas e financeiras para poder fazer uma análise mais apurada do projeto. Esse foi, assim, em síntese, a nosso comunicado. Adriana, você tem perguntas aí para fazer da população? Olha só, Chain, muito mais do que perguntas, o que a gente observa a partir das participações é o reflexo da falta de transparência, né? As pessoas estão com dificuldade de entender sobre efetivamente o que está sendo colocado aqui, porque uma hora é de um jeito, outra hora é do outro. O Cristiano Alves, por exemplo, em relação ao momento em que o vereador Rodini falava sobre a lei, ele se posicionou. A lei diz que ninguém deve morrer por falta de leito, né? Falando sobre os descumprimentos das muitas leis sociais que a gente tem no Brasil. O Carlos Colella, o povo tem que tirar, né, os vereadores que não entendem quais são as demandas populares. A Ana Cláudia Pagano Barbosa fala aqui que é muito triste ver essa realidade de pessoas agindo de formas diferentes. O Ed Júnior tem bastante dúvida também em relação a reter ou não reter o dinheiro. A Ana Cláudia voltou a falar que a questão de circular o ônibus é muito duvidoso, porque foi dito em outros momentos que no período da pandemia não haveria redução dos ônibus. Mas hoje, aqui agora, a gente acabou de informar que sim, houve redução da frota do ônibus nesse período. E o Cristiano retoma que é importante que tenha um número expressivo de ônibus circulando para que efetivamente as pessoas não fiquem vulneráveis em relação à transmissão do vírus. Vocês percebem que são muitas participações, mas eles ainda não conseguem organizar em formas de perguntas, porque é um manifesto sobre a realidade que está acontecendo em Ribeirão Preto. Eu sei que nós temos hoje matérias mostrando o caos que foi hoje. Se a Juliana puder colocar, poder, Papa. Passageiros do transporte coletivo de Ribeirão Preto enfrentaram ônibus lotados na manhã desta segunda-feira. O dia marcou a retomada parcial da atividade, suspensa durante a fase emergencial restritiva. No retorno, porém, a frota circulou reduzida, 50% nos horários de pico, em função da greve dos motoristas. Quanto tempo que vocês já estão aguardando o ônibus, no caso? Como é que está essa espera? Aqui faz pouco tempo que a gente chegou agora, mas de casa já faz uns 40 minutos. Todos os ônibus que a gente tem visto tá lotado. O nosso mesmo que pegamos agora estava lotado. É assim, insustentável o que tá, né? Tá complicado realmente embarcar hoje, encontrar um ônibus? Tá difícil. Esperou quanto tempo? Saiu um lotado. E agora eu tô pegando esse. Uma idosa se sentiu mal por conta da aglomeração e desistiu de embarcar no ônibus da linha Jardim Canadá, que estava superlotado. Agora melhorou, mas estava muito lotado, superlotado. E só enchendo, a gente passa mal mesmo, né? Muita gente, não pode isso, gente. Muita gente, apertado, lotado, pessoal gritando, as meninas querendo brigar com o motorista. Terrível. Todo mundo fica nervoso, né, numa situação dessa. Eu gostaria que o prefeito viesse ver o que está acontecendo, né? Porque a responsabilidade da falta de ônibus é dele. Pedimos mais uma vez desculpas à população pelo transtorno causado, mas a culpa não é do trabalhador, não é do sindicato. O sindicato está fazendo a parte dele com responsabilidade. O sindicato é apenas um canal de ligação entre o trabalhador e os empresários. Nós estamos aqui cumprindo exatamente o que a Assembleia dos Trabalhadores determina. Essa é uma matéria de duas... Esse senhor é o presidente? Adriana. Oi. Adriana, esse é o presidente do sindicato? Exatamente, Chain, exatamente. Está de brincadeira, né? Falar isso que ele está falando, será que não vê quantas vidas ali
um em cima do outro, Gali. Isso é permitido. Cadê a segurança? Quantos podem ter Covid? Acontece alguma coisa? Gente, tenham paciência, né? Não é possível ver isso e ficar calmo e quieto. Não é possível. E aí? Eu queria acrescentar uma informação, Chaim. Pois não. Queria acrescentar uma informação para todos aqui. Quando eu mandei reduzir o preço da tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20, o consórcio pró-urbano disse que mesmo em R$ 4,40 estaria operando à beira do colapso, lá em 2018. Passaram-se 3 anos e o prefeito não veio a público desmentir o pró-urbano. Ora, então, se ele está dizendo que está à beira do colapso, e se as cláusulas 28 e 29 do contrato determinam que a prefeitura deve acompanhar o movimento contábil das concessionárias, ou seja, a prefeitura tem o dever de saber na ponta da língua se está tendo desequilíbrio, se não está, se fez o investimento ou não fez, como está a saúde financeira das empresas. Então a própria empresa vem a público dizer que está à beira do colapso e a prefeitura não fez nada, não tomou uma providência. O prefeito engoliu, não veio a público desmentir. Ou seja, a Secretaria de Administração, que é o poder concedente, está fazendo a lição de casa de fiscalizar a contabilidade das empresas ou não está? Está descumprindo o contrato também ou está só empurrando com a barriga? Porque o próprio consórcio que fala que está à beira do colapso. E sobre essa questão da legalidade, nós temos que tomar muito cuidado. Porque eu também estou usando a Lei 8987 de 95, que é a Lei das Concessões, e o artigo 30 da Constituição, mas sob a ótica do interesse público. Então o prefeito não olhou para isso esses anos todos, não fez a lição de casa antes da pandemia, na pandemia virou pandemônio. Então é sim serviço essencial, claro que é. Por isso que todo dia a gente está falando de transporte público em Ribeirão Preto. Por isso que todo dia a gente está filmando ônibus lotado. Ora, se não é a prefeitura que tem que dizer não quero aglomeração dos pontos de ônibus, então quem que é? Ela pode fechar o comércio, ela pode fechar a indústria, ela pode fechar o segmento de serviço, mas os ônibus aglomerados há 15 meses. Tenha santa paciência, e o motorista não tem culpa. E também eu peço que o Gali, que é fiscal do sistema, e a Secretaria da Administração, que fica num silêncio ensurdecedor e não se pronuncia. Essa Secretaria da Administração não é de hoje, uma covardia, que vinha público falar, que a preocupação com os motoristas nunca existiu. Então, que venham a público sim defender. Felizmente o doutor Dirceu está aqui para fazer essa análise também da legalidade. Eu também uso a Lei 8987 e o artigo 30, mas sob a ótica do interesse público. Só uma coisa, é importante dizer que o caos não por causa de hoje, não. Já desde o início da pandemia, os ônibus estão lotados porque reduzirem a frota. Não pode parecer que é um problema só de hoje. Hoje se agravou, mas a aglomeração está desde o início da pandemia. A Transerp parece que não vê isso. Desculpa, essa é uma colocação da Juliana. E ainda reclama que o valor está muito caro, infernal, o calor, e o povo tem que sempre pagar a conta. Mas o que mais me preocupa, Gali, que eu estou aqui em Salvador, e eu vi um outdoor que me chamou muita atenção. Você está cheio disso que você está vivendo? As UTIs também estão cheias. É mais ou menos isso que a gente vai ver. Tudo lockout e o ônibus um em cima do outro. E como é que faz isso, Gali? Você que está aí representando a prefeitura, desculpa estar te perguntando, mas você que é o representante. Não, absolutamente. É um dever da Transerp esclarecer e cobrar da melhor maneira possível para que o transporte coletivo seja viável para o usuário aí, e da melhor maneira sem aglomeração. É fato que, como você bem colocou, esse problema não é de hoje, já veio se arrastando desde o ano passado. A gente está tentando da melhor maneira possível que isso melhore, a gente espera que com esse oxigênio que a prefeitura vai dando para o consórcio sobreviver, vamos falar assim, desse contrato, a gente vai cobrar e veementemente para que eles consigam e coloquem a frota que deve ser colocada na tenda da população. Já fizemos, inclusive, uma reunião hoje, na período da tarde, com
o gerente do contrato do Prourbano, para que já corra atrás de motoristas, porque a informação que a gente tem oficial como fiscalizador é que eles não têm o motorista suficiente para atender a demanda de 100%, então que logo coloque o quadro deles de funcionário, de motoristas no caso, para que atenda 100% da demanda, então logo eles consigam ter que comprove e concorde com esse aporte aí, caso saia amanhã aí, para que a partir da semana que vem já tenha a frota 100% na rua. Muito bem colocado. Desde que sai amanhã. Tem uma segunda votação amanhã, né? Sim, desde que saia. Projeto também. Agora, eu quero deixar mas caso saia, não haverá mais desculpas por parte do Prourbano para que não cumpra a exigência de contrato. Porque Galê, deixa eu te falar um negócio. Pode falar. Eu sou um pouco... Parece que sou contra os empresários, pelo contrário, com isso, eles são gente séria. Mas, cara, quem se propõe a fazer um negócio... Eu só, por exemplo, me propus a montar uma escola com fim lucrativo, pago meus professores, na hora que o aluno sai, também perdi muitos alunos, nem por isso fiquei batendo na porta de ninguém. Pelo contrário, eu deixei achando que ia ter alguma coisa por parte da prefeitura, como vai ter do governo, de renegociar, como renegociou uma série de situações, aluguel. Pelo contrário, eu tive que pagar tudo, não houve nada, ninguém, por isso eu fui e paguei. É um problema meu. Tem banco aí para você, se não tiver condições, para você fazer frente aos seus custos e depois cobra judicialmente alguma coisa assim, o contrato que eles têm direito, não é? De fazer. Eu, inclusive, a última vez, uma das vezes que eu lembro, o representante, eu não me recordo muito bem o nome, achei que ele viria hoje, que ele é bem objetivo, bem claro, bem categórico. Dizer, nós estamos pensando até em devolver esse contrato e não está dando. É o máximo que pode fazer. Ó. Como é que faz? Quem vai pagar a conta? É a população de novo? Esse dinheiro que a prefeitura está pagando, de onde veio? Veio do meu ICS, do IPTU da Dona Maria, que mora lá no fim do mundo, que se mata para poder pegar o ônibus com superlotado para pagar a coisa dele. Nós que pagamos isso, não são vocês. Não são vocês da prefeitura que pagam. Pagamos nós. Nós que vivemos em Ribeirão Preto. Desculpa ter que te deixar muito claro. Parece que estão salvando a pátria. Salvando a pátria de quem? Salve a pátria daquele pessoal que está sem comida. Salve aqueles alunos que estão na aula, que estão sem merenda. Aquela dona de casa da feira que vem de baixo, que está passando fome. Não é? Aquele pessoal que está com necessidade. Isso que vocês têm que salvar. Desculpa, mas... Eu tenho um pouco de dificuldade para entender isso, Dirceu. Não é só o senhor, mas é como visto a cidade como um todo. Eu disse agora há pouco, vou falar agora, o Prourbano, o ano passado, acho que o nosso telespectador deve estar lembrado, havia já um projeto de lei encaminhado pelo prefeito à Câmara para a concessão de um valor para as concessionárias, para as empresas de ônibus. E a Câmara rejeitou esse projeto. O Prourbano foi ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, numa decisão já de segunda instância do Tribunal de Justiça, negou o pedido do Prourbano porque eles queriam que liminarmente o Judiciário determinasse que a Prefeitura fizesse um repasse para eles. E o que disse o Tribunal de Justiça naquela decisão? De que o Prourbano não havia demonstrado no processo que houve o desequilíbrio do contrato e que esse desequilíbrio impossibilitaria a continuidade da prestação do serviço. Então, veja, o que nós estamos discutindo aqui, o desembargador disse lá no acordo, eu não tenho informações para que eu possa lhe conceder aquilo que você está me pedindo, que é uma determinação para que a Prefeitura faça algum pagamento. É isso que se vem falando, doutor Chaim, os nossos convidados, os nossos telespectadores, é isso que se vem falando ao longo dos anos em relação a esse contrato. E que o Galli, de uma certa forma, concorda. Nós precisamos ter transparência dos dados. Mas transparência dos dados não significa tão somente ir lá buscar o número da contabilidade. É saber como esse número foi construído. Como é que foi a gestão? Ou nós estamos pagando uma má gestão da empresa pública?
É preciso, então, investigar isso, não só sobre o aspecto formal. É necessário que se faça pagamento para essa empresa? Se demonstrado que sim, óbvio que tem que se pagar, porque aí vamos ficar com o que está na lei. Eu tenho que cumprir um contrato, esse contrato tem que ser mantido o reequilíbrio. Mas isso está demonstrado? Eu vou dar um exemplo. Dr. Chain fez uma observação agora há pouco, eu vou ficar em cima dessa observação. Esses dias que não houve transporte público, aqueles cartões que foram já pagos, significa pagar 30 dias. Se eu tenho aí 10, 15 dias sem transporte, a empresa já recebeu por um transporte que ela não realizou. Eu sei que não é isso que vai resolver o problema do transporte público, mas é um dado que precisa ser colocado na conta. O quanto a empresa economizou por não ter colocado os ônibus na rua esses dias e já ter recebido esse valor antecipadamente. Isso tudo precisa ser demonstrado para a população para que nós tenhamos a segurança para podermos fazer uma afirmação, para que os vereadores possam ter a exata dimensão do quanto se é que existe um déficit dessas empresas. E mais, o que se pediu em contrapartida, já que está havendo essa ajuda? Quando me referi agora há pouco a um grande debate nacional de transporte público, Dr. Chain, nós estamos discutindo transporte público em Ribeirão, no Mentoria, há muito tempo. O senhor sabe disso, o vereador Papa já disse isso. E por quê? Porque não há uma política para a resolução do problema. Tarifa não suporta o custo do transporte. Isso já está demonstrado no mundo. Se eu quero ter um transporte público de qualidade, é preciso algo além da tarifa. Porque se eu colocar tudo na tarifa, a tarifa vai ser tão alta que a população é que vai sofrer as consequências. E depois nós vamos ter alta de inflação. Então nós estamos trabalhando com um número que é extremamente sensível dentro da economia. É preciso fazer uma avaliação de conjunto, de sistema. O que nós precisamos é ter transporte coletivo por um preço justo. É isso que a população pede há muito tempo. Só que nós precisamos ter conhecimento. É preciso dar transparência a esses números. E é isso que o vereador Papa vem pedindo, é isso que a Câmara dos Vereadores vem pedindo há muitos anos em Ribeirão Preto e não conseguimos ter. Eu queria deixar muito claro, Adriana, eu queria deixar aberto, Adriana, só um minuto, por favor. Eu queria deixar aberto, se alguém do controle urbano quiser entrar pelo vídeo, a gente manda o link para ele que possa ter a oportunidade de colocar a posição dele. Eu acho que a gente está falando com dados que a gente tem. É claro que a gente se dizer nisso. Se alguém quiser do pró-urbano entrar, dá uma disposição. Adriana. Tem uma pergunta aqui do Igor Lourenço Rodrigues. Ele traz uma referência de um município brasileiro que talvez possa ajudar no nosso debate e, ao final, deixa uma pergunta para o Gali. Em Caraguatatuba, fez intervenção no contrato de concessão por ocorrer superlotação. O nosso contrato, ele está falando de lá, permite isso. E o reequilíbrio econômico do contrato serve para contratos saudáveis, que foram alterações abruptas. Esse contrato, referindo-se agora ao de Ribeirão Preto, não tem saúde financeira. Aí a pergunta do Igor para o Gali. Por que a Transerp e a Prefeitura não declaram a caducidade do contrato intervindo no sistema? Bom, Adriana, como eu falei já anteriormente, esse contrato, caso a administração tomar essas atitudes, a Transerp tem a obrigação de informar os dados operacionais do serviço de transporte coletivo, mas se couber a intervenção, que já foi até pauta de reunião, a gente tem que entender e assumir o transporte coletivo para atender a população de Ribeirão da melhor maneira possível. E o senhor muito bem colocado as palavras do senhor, concordo em quase tudo que ele colocou aí. É importante informar que amanhã terá uma liminar, uma audiência, né, para que o sindicato se exponha junto com o pró-urbano, para que eles se entendam e consiga partir. Vamos falar que eu gostaria de ir nesse assunto para que voltasse o transporte desde hoje. Não foi possível, que volte amanhã. Se não for amanhã, a audiência será feita amanhã na parte da tarde, para que quarta-feira restabeleça o transporte coletivo da frota que vinha sendo operada anteriormente a essa greve que está
está perdurando já faz 10 dias. Gali, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que vocês já discutiram a possibilidade de fazer uma interferência na Pró-Urbano, é isso que você está falando? Ué, Chaim, isso seria o próximo passo. Caso o Pró-Urbano entenda que não tem condições de operar da forma que a Transerp vai fiscalizar e vai cobrar, abrir mão do contrato, quem tem que assumir de forma parcial ou integral é a prefeitura. Então, a gente tem que trabalhar com todos os planos possíveis para que não seja pego de surpresa. A gente sabe... Agora, deixa eu perguntar. Desculpa. Vocês têm falado com o pessoal da Pró-Urbano? Esse pessoal é um pessoal sério. É o pessoal da cidade, é o pessoal que está aí há muito tempo. Não é um aventureiro. É um pessoal que a gente tem o maior respeito por eles. Se eles não estão defendendo um contrato, se foi bem feito, mal feito, de outra... foi quantos anos atrás? Pelo jeito, 12 anos atrás, não sei quanto tempo. E tem um aí perguntando, Adriano, uma pergunta sobre cadê o dinheiro de não sei o que aí, que perguntaram. Cara, vocês conversam com o sindicato, vocês não conversam com o pessoal da Pró-Urbano, com os donos, com os empresários, de novo, que são pessoas sérias, lamentavelmente não vieram aqui hoje, deveriam estar aqui para poder colocar a posição deles? Claro, Chain, é de suma importância a gente ter essas reuniões diárias com a própria pessoa até do Roque Felício, que é o presidente do consórcio Pró-Urbano. Quando não é possível com ele, conversamos com o Gustavo, que é o gerente do contrato, e cobramos. E como eu estava comentando anteriormente, como a gente entende que o consórcio está talvez à beira do colapso, caso não volte, tão logo volte a operar com a demanda acima dos 100 mil, que é o que está acontecendo hoje, abaixo de 100 mil, a gente tem que pensar sempre num plano alternativo para que a população não sofra com a paralisação e a interrupção do transporte coletivo. É lógico que a ideia é que continue operando, mas caso a gente entenda, ou o Pró-Urbano entenda que está inviável ou insustentável a manutenção desse sistema que hoje opera, a prefeitura tem que assumir, fazer intervenção parcial, como eu falei, ou integral do sistema do transporte coletivo. A gente não pode trabalhar com a hipótese de não acontecer isso. A palavra intervenção um pouco grave nesse país, né? Aliás, está virando moda, né? Daqui a pouco estão intervindo até no STF. Não é assim as coisas. Eu acho que tem que ter diálogo. O pessoal, de novo, eu conheço esse pessoal, são pessoas sérias, alguma coisa não está batendo. E aí eu pergunto para o Rodine, que ele estava defendendo, colocando aí as leis, tudo. Rodine, deixa eu te perguntar, você leu o contrato todo? Você conseguiu? Você é uma pessoa pelo que lê. Você conseguiu ler, entender esse contrato? Porque o Papa ele deve ter lido umas 30 vezes. Ele entrou umas 300 ações já. Eu queria entender você conseguiu ler? Não, eu não li totalmente o contrato, mas é o seguinte, esse contrato ele tem 9 anos já de caminho. Ele já está aí sendo válido, apesar de que o Marcos Papa disse que o Tribunal de Contas rejeitou, está sob júdice. Então, enquanto está sob júdice, não se pode dizer que ele não esteja válido. Ele está válido. Mas o que esse contrato mostra é que nós, ribeirão-pretanos, brasileiros, temos uma capacidade muito baixa de planejar o futuro. Porque quando a gente está falando de disruptura, nós estamos falando de carros por aplicativo, nós estamos falando de uma cidade que precisava de mais bicicletas, nós estamos vendo o transporte coletivo de ônibus perder passageiros todos os dias. Aquela pessoa que usava o transporte público, que ia de ônibus para cima e para baixo, essa pessoa começou a pegar Uber por mais R$2 de diferença de passagem e está indo para o Uber, ou 99, ou outro aplicativo que for, ou comprou uma bicicleta, ou comprou uma motoneta. Então, nós deveríamos estar pensando na cidade como que vai ser o transporte das pessoas daqui para frente. Não o transporte público, o transporte das pessoas. E hoje, o que nós temos é um contrato antigo, que vai durar mais 11 anos e que prevê, com esse projeto que a gente autoriza o pagamento dos serviços, porque ninguém está dando dinheiro para o Pró-Urbano,
o que eu quis dizer no começo, lendo aquelas leis, tudo, que é obrigação da prefeitura pagar o que deve. E o consórcio apresentou, aí não me venha me perguntar se a planilha é certa, se ela não é certa, mas está no mural da Transerp. Saiu até no jornal, no Tribuna, esses dias, o valor de 35 milhões, só por conta da pandemia. E a prefeitura ofereceu 5. E se a empresa colocar a mão nos 5 milhões, ela abre mão do para trás. Ela abre mão de reclamar direitos. E é disso que nós estamos falando, de um bom acordo. Porque é um erro, né, Rodine? Porque é um erro, né? Porque também oferecer 5 para 35, se há um contrato, também tenham paciência, para você entender o porquê. Agora, esse contrato, quis realmente entender, eu vejo a última reunião que nós tivemos, que o pessoal não está feliz. Se eles não estão felizes, os passageiros não estão felizes, que está mal atendido, porque não é possível parar a cidade onde todo mundo sofre. Desculpa, a educação é essencial. Meus alunos teve que ficar em casa, Rodine. Eu sei que você é um educador nato. Você demonstrou que você é um professor. Você quis dizer outra coisa. Mas, na verdade, eu quero ficam os alunos em casa, levando transtorno para os pais, sabe? Parar tudo, que a gente cuida com a maior segurança dos alunos, principalmente nós por trás dando retaguarda. Para a cidade, e aí vocês enchem o ônibus de gente, o Covid respira até no nariz de qualquer um. Essas coisas que não dá para entender, Rodine. Nesse momento, eu atrasei minha participação aqui, porque eu fui buscar meu filho lá na sua escola. Então, eu sou seu cliente, então eu sei exatamente o que você passa, porque eu passo. Fui na Lafayette buscar meu menino. Tá? Eu sou a outra ponta do seu contrato, eu sou o seu cliente, então eu entendo disso. Agora, o que as pessoas não sabem é que eu estou incessantemente para voltar às aulas, que o projeto de vacinação das professoras, dos professores, dos funcionários é meu, é de minha autoria, para que o sindicato, para que a Justiça do Trabalho interrompa essa loucura que é deixar as crianças em casa. Então, nós estamos nessa luta também, Chaim, mas são coisas separadas. Parabéns. Todos os dias a gente tem que matar uma dúzia de leões. Rodine. Parabéns. Você tem total apoio meu. Conta com o que eu puder te ajudar. Vou ajudar como eu tentei ajudar aquela vez do pessoal da rua lá. O problema, Chaim, são os sindicatos. As vacinas... Desculpa eu falar, eu sei que tem sindicalista ouvindo a gente aí, mas o problema de nós não estamos tendo aula municipal é porque o sindicato entrou com uma ação trabalhista. O problema de não ter ônibus hoje suficiente na rua é porque o sindicato entrou com uma medida de greve. Então, quando a coisa começa a funcionar, vem o sindicato do servidor público, do motorista, não sei o quê, e joga areia na engrenagem. É muito difícil trabalhar. Você é empreendedor aqui no Brasil, eu tenho um pequeno empreendimento, a gente todos os dias apanha das pequenas dificuldades da não legislação. E o que esse contrato, esse projeto de lei, que eu votei sim, e amanhã vou votar sim de novo, é para que cesse essa dificuldade, que seja apresentada uma verdadeira auditoria desse contrato. Porque ninguém sabe, a Transerp fala um número, a concessionária fala outro número, o prefeito fala outro número, contrata a Pricewaterhouse e ela vem e fala, o número é esse aqui. Mas nós não tivemos isso até hoje. O Marcos Papa fez 2 CPIs do consórcio aí, não virou nada. Se a gente não fizer uma auditoria isenta, livre, para a gente poder realmente achar onde está o buraco, a gente não vai para lugar nenhum. E o buraco só aumenta. O que a gente está querendo fazer é interromper o buraco, parar de cavar esse buraco, para a gente poder sair do buraco. Seja com transporte por aplicativo, ônibus, van, eu não sei o que vai vir pela frente. Você tem razão. Você tem razão. Posso só acrescentar uma informação, Chaim? Só um segundo, só para concluir o que o Odine colocou. O transporte futuro. A Embraer já está criando até carro que voa, né? Que anda pelo ar. Não sei se vocês viram isso daí. Quem sabe ajuda um pouquinho isso daí, né? Mas não é só isso, Chaim. Nós temos que entender a cidade, que a cidade está crescendo,
para todos os lados. Por exemplo, a prefeitura entregou uma avenida aqui perto da minha casa sem ciclovia. Então, assim, como que consegue entregar uma obra nova sem pensar ciclovia? Ou seja, nós não conseguimos ter um plano B para ônibus. Ok. É isso que está acontecendo e a culpa é de todos nós. Não é só do prefeito, não é só da Câmara, não é só dos que votam a favor, dos que votam contra. A vontade da gente tem, quando a gente recebe os posicionamentos... Eu preciso colocar fazer uma correção, Chain. Você vai me passar a palavra? Pois não. Eu vou... Primeiro corrigir um erro aqui. O contrato não está sub júdice. O Tribunal de Contas não julga. Ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele disse que o contrato é ilegal para que nós tenhamos que ficar atentos. Presta atenção, porque vocês estão lidando em Ribeirão Preto com um contrato que o Tribunal de Contas julga ilegal. A questão de dizer que as CPIs não viraram nada, muito pelo contrário, nós revelamos do que concerne, o que é prerrogativa de um parlamentar, né? Nós temos o Poder Executivo e temos o Poder Legislativo. No que concerne ao Poder Legislativo, nós levantamos todos os descumprimentos constitucionais, tanto da Prefeitura quanto do Pró-Urbano. O prefeito não age porque não quer. A CPI trouxe à tona todo esse escândalo. A CPI revelou que o consórcio Pró-Urbano não paga a taxa de gerenciamento para fazer caixa. Né? Então a CPI cumpriu o seu papel, o prefeito não age porque não quer. Aí já é problema dele. Eu queria pedir um negócio aí para a Juliana, para a produção, que amanhã, na Câmara de amanhã, façam ao vivo a transmissão da Câmara para que a população veja o que está acontecendo, Juliana. Vamos ver se a gente consegue colocar ao vivo, não é? Para que todo mundo tenha noção das discussões que acontecem. É importante, infelizmente, tiraram que a gente estava passando pela TV Tati, todas as sessões ao vivo, colocaram na TV da Câmara, que é traço, né? Que a gente não vê mais ninguém ouvir, mas colocar gratuitamente, viu? Fica tranquilo. Vamos ver se a gente passa amanhã, Juliana. O que você acha de tudo isso? Queria a tua opinião aí, você que tem ficado quieto, uma pessoa muito séria, que sempre, o próprio nome diz, só observando. Oi, Minoro. Por favor, teu som que não está, queria uma posição tua, como é que você está enxergando isso? É muito importante a tua posição, que você é neutro, você é uma pessoa do observatório, que sempre se preocupa com o bem da cidade, não importa que partido que é, quem está, quem não está. Eu queria até porque você também pertence ao 2030, o pessoal também muito sério. Qual é a tua posição com relação a isso? Chain, o que a gente tem percebido é que está faltando uma transparência muito grande por parte do Poder Executivo, em vários aspectos. Seja na luta contra a Covid, né, nas ações em relação à Covid, assim como também na questão da gestão do contrato de transporte público, né? Então, o que a gente pede e busca é maior transparência, para que a população possa ter acesso a esses números, a essas informações, e aí poder analisar mais detidamente os casos e formar a sua opinião, né? E da mesma forma, poder cobrar os vereadores nesse sentido, né? Legal. Então, falta muita transparência. Só sobre cobrar os vereadores, eu posso colaborar uma coisinha aqui? Bem, acho que é importante a gente trazer algumas questões que foram apontadas pelo Dr. Disseu e que seguiram sem respostas. O Dr. Disseu fez um comentário e na parte do comentário dele, alguns só temas foram absorvidos. E a expectativa das pessoas que nos acompanham, Chain, é de saber efetivamente o que será amanhã. Como será a terça-feira em Ribeirão Preto em relação aos ônibus? Que tipo de informação a gente pode deixar para os usuários que nos acompanham agora e são muitos se manifestando aqui nas nossas redes.
diz. Amanhã nós vamos ter ou não vamos ter os ônibus circulando? E o doutor Dirceu colocou ao longo da fala dele sobre a parceria que repassa esse recurso para o pró-urbano, determina exatamente o que como contrapartida, né? Ao repassar os 17 milhões, efetivamente, o que melhora para o cidadão ribeirão-pretano, o usuário do transporte coletivo? Dirceu, alguma posição? Acho que posso falar, Chain. Eu gostaria só de fazer uma observação. Não sou empresário e ouço aqui em Ribeirão as seguintes situações. E você que está nos acompanhando, eu vou compartilhar com você as minhas dúvidas. Se o consórcio diz em 2018 que se não houver o aumento da tarifa, que havia diminuído, ele vai entrar em colapso e continua funcionando, como é que continua funcionando? Agora, o consórcio está dizendo que o déficit apurado é de 38 milhões. A prefeitura vai fazer um repasse de até 17. Se você está precisando de 38 milhões para continuar o seu negócio e vai receber até menos da metade, como é que você vai continuar o seu negócio? Então, das duas, uma. Ou eles vão sair, e aí o superintendente da Transerp tem razão, ele já está pensando no plano B, ou então, se continuarem, fica sem sentido dizer que estou precisando de 38, recebo 17 e fica tudo certo. Veja como é importante a gente ter a transparência dos números. Esses números nunca batem e a gente fica sempre na incerteza e insegurança do que está acontecendo. Dirceu, eu E é importante, Dirceu. De novo, só um segundo, por favor, deixa eu fazer só um comentário, que é um pessoal sério, a gente conhece, tem convicção que não deixar acontecer um caos, até porque eles estão aí há 9 anos, não é? O que pode fazer? Paga, coloca, depois aciona o contrato. Esse contrato que ninguém sabe o que é, que ninguém consegue discriminar o que é. Se naturalmente, se eles estão exigindo isso, é porque o contrato diz isso. Se foi mal feito ou não lá atrás, ele deveria rever o contrato. Eu acho que o Gali pode, inclusive, falar com relação a isso. Agora, intervenção, Gali, pelo amor de Deus, né? Isso aí é coisa do passado. Eu acho que poderia, uma composição é a palavra exata. É exatamente isso, Chain. Isso aí, como o Dirceu colocou, é um plano B nosso, com uma saída caso tenha alguma coisa de contrato com relação ao pró-urbano. Só respondendo a pergunta, para passar em branco também, amanhã vai haver a circulação do Ribeirão Preto, porém, a princípio com a frota reduzida de 50% nos horários de pico e 35% nos demais horários, por conta da liminar e da greve do sindicato com os motoristas. A gente está tentando uma negociação ainda durante a noite para que amanhã, às 5 horas da manhã, volte ao normal. Não temos ainda uma resposta positiva em relação a isso, que com a palavra do gerente do contrato do pró-urbano, disse que o Bueno está irredutível com relação à volta da frota ao normal. Esse é um ponto da resposta da Adriana. Com relação ao que o Dirceu colocou, assim, as palavras dele foram muito bem colocadas, que também do Minoro, também, que a transparência do pró-urbano aí estava deixando a desejar. Até por isso não foi concedido nenhum aporte o ano passado, porque eles colocaram até como pandemia um item de aporte para que tenha um equilíbrio, um reequilíbrio, e não teve, foi negado, por motivo de não comprovar nada, absolutamente nada. Então, isso está acontecendo hoje, porque o pró-urbano apresentou notas, apresentou olerites, apresentou algumas coisas que realmente o jurídico entendeu que seria legal. Só vou reforçar que o número pedido pelo pró-urbano não seria 38 nem 35, seria 48, que eles entendem que ficaram em déficit. A Transerp, com o jurídico da prefeitura, fez um cálculo e chegou no número de 35 em relação ao déficit, de 48 para 35, e a prefeitura entendeu que repassaria um montante de até 17. Aí cabe o que o Chain colocou, mas por quê, né? Como que vai sustentar se uma pessoa que pede 48, o cálculo feito pela técnica cai para 35 e aceita 17? Até 17? Assim, eu só posso entender que eles almejam alguma coisa em relação ao futuro próximo, volte à demanda normal,
E com os corredores de ônibus que estão construindo, que tem a previsão de finalizar até o ano que vem, seja um atrativo para o usuário de transporte coletivo que volte a fazer o uso dele. Fora isso, eu não vejo nenhum atrativo em relação a isso. Concordo com algumas palavras aí. Volto a frisar, a Transep tem obrigação de fiscalizar e cobrar tudo que for em relação ao contrato. O que cabe à fiscalização da Transep, ela vai cobrar. A contrapartida em relação a esse aporte que pode ser feito por parte da prefeitura, vai ser feito independente do aporte ser aprovado ou não. O usuário não pode sofrer. Mas desculpa, espera um pouquinho só. Só um minuto, Galo. Quer dizer que o que a Câmara vai decidir, não, se eles falarem amanhã não, vocês vão aportar do mesmo jeito? É isso que eu entendi que você falou? Não, aportar não, nós vamos cobrar para que, independente do aporte, que seja repassado pela prefeitura, mensalmente comprovado esse déficit, deve cobrar e vamos cobrar para que a frota volte a operar conforme vinha sendo operado. Ok. O usuário não tem que pagar a conta. Por falar em usuário pagar a conta, e o reajuste tarifa? O reajuste é sempre em junho e julho, né? Com esse aporte não vai ter reajuste? Como é que é isso? Justamente. O reajuste está proibido pelo Tribunal de Justiça, né, Chain? O reajuste está proibido. O reajuste está proibido pelo Tribunal de Justiça, que não julgou o mérito do nosso embargo ainda de 2018. Não pode ter nenhum reajuste de tarifa em Ribeirão Preto. Vamos lá, Papá. Como é que você quer que, então, que o Pro-Urbano sobrevive dessa maneira? Né? Desde quando que não tem reajuste? Desde 2018. Pois é. Nós estamos falando de 3 anos sem reajuste. É difícil, essa equação não fecha também. Eu vou olhar para o lado também deles. Fica 3 anos sem reajuste. Cobrança em cima de cobrança. E o pessoal pega um ano de pandemia. É duro também essa situação. Tem que encontrar um equilíbrio aí que possa entender... Chain, me permite. Pois não. Chain, o que acontece é que você descobre isso. Oi? Ao ler o processo, Chain, a Justiça declarou ilegal e abusivo o aumento de 2018, o decreto do prefeito de 2018. A Justiça declarou isso. Quando as partes assinaram esse contrato, a lei de concessão proíbe repasse financeiro. A prefeitura tem que reequilibrar o contrato por tarifa ou por prazo. Tarifa ela não pode fazer. Prazo ela tem que estudar. Você descobre quem está nu é na maré baixa, Chain. Não fizeram a lição de casa antes. Não fizeram a lição de casa antes. Agora... E a população está sofrendo. E a prefeitura está pedindo dinheiro para fiscalizar um contrato que ela tinha que ter fiscalizado. Chain, deixa eu ir para o meu finalmente aqui, porque tem uma coisa que não está sendo falada aqui. O transporte público no Brasil inteiro... O transporte público no Brasil inteiro está deficitário e quebrado. Algumas prefeituras perderam ações judiciais em valores muito altos. O Rio de Janeiro teve que aportar 180 milhões de reais. Criciúma, 42 milhões e 500. Campinas, 10 milhões e Curitiba, 180 milhões de reais. Ou seja, isso é porque quem está entrando na justiça está ganhando, porque é obrigação do município pagar. E é isso que ninguém está falando, que nesse projeto de amanhã, o artigo 2º, parágrafo 1º diz: pagará os valores referentes ao custo operacional. Então, a prefeitura tem que pagar. É dela que sai. Se não fosse assim, em São Paulo... Mas por que a prefeitura tem que pagar? Em São Paulo, a tarifa deveria custar R$11. Hoje custa R$4,40 lá em São Paulo. Né? Então, o município faz aporte. Isso acontece em vários municípios. Agora, se esse contrato mal feito, não sei por qual prefeito, talvez pela Darcy Vera, passou e até hoje está aí, ele tem que ser revisto. A forma é porque a pergunta é simples. Quem paga a conta? Quer venezualizar o contrato? Venezualiza, deixa quebrar. Mas quem que vai pagar essa conta? O povo sempre. Somos nós, é o povo sempre, exatamente. Rodine, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado aí.
E eu sei que você é um cara transparente, por isso que eu gosto de chamar você aqui para me brigar com você e a gente poder ir em frente. Obrigado pela tua presença. Bora, obrigado. Papa, você quer fazer o teu último comentário aí? Eu te agradeço pela presença também. Muito obrigado eu pela oportunidade de esclarecer apenas que alguns contratos prevêem repasse e o nosso não prevê, e as partes sabiam disso. Transferir o risco para o bolso do contribuinte está errado. Por isso que eu votei contra, vou votar contra novamente, e no meu entendimento isso é ilegal, razão pela qual nós estamos estudando denúncia ao Ministério Público, Chain. Muito obrigado a todos por ter nos acompanhado aqui na multiplataforma Tati. Muito obrigado pela tua presença. Minoro, muito obrigado pela tua presença, viu? Minoro, quer colocar alguma coisa? Sim, eu acho que é importante, Chain, assim, sempre esses esclarecimentos, esses debates, e principalmente que a Prefeitura, o Poder Público, ele venha trazer mais transparência, porque a gente tem cobrado insistentemente o Poder Público para maior transparência e, infelizmente, nós não temos tendo as devidas respostas. E contar com o apoio da Câmara para efetivar essa fiscalização em nome da população, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã, como eu disse, Minoro, nós vamos fazer ao vivo lá da Câmara para que a população possa assistir esse debate, né? Vamos fazer amanhã ao vivo, né, Minoro? Então, gostaria de deixar muito claro que, para que a população veja o que acontece ali. Gali, muito obrigado pela tua presença e desculpa aí qualquer transtorno para você que acabou de chegar e já chegou apanhando. Mas aqui no programa é assim mesmo, viu, Gali? Se habitua. Ou não vem, ou vem e tem que participar. Aliás, gostei da tua participação. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Chain, agradeço a todos. É sempre um prazer participar do seu programa e sempre que possível quero participar para ser o mais transparente possível. Espero que eu tenha sido contribuído com o programa aí. Sempre que for convidado, estarei à disposição. Eu queria só te pedir um favor, já que você fala em intervenção, você não tem como intervir para me tirar essa minha assessora daí não, Juliana, levar lá para você? Faz uma intervenção na Tati, tira essa malaguti aí e resolve o problema. Não fala assim da Ju, hein, Chain? Vai ter que fazer uma intervenção, pelo amor de Deus. Dirceu, para a gente encerrar, ficou muito complexa essa situação, né? Eu gostaria de pedir para alguém, pelo amor de Deus, ler esse contrato, interprete esse contrato e veja se os empresários tiverem razão, e devem ter, senão não estariam pedindo, se o contrato for mal feito ou não feito, tem que ser respeitado ou que se faça novo, como o Papa falou. A gente vê que eles estão reclamando de 48, sei lá, vim para 17, você mesmo colocou, vai ter problema. Não é isso, Dirceu? É isso sim, doutor Chain, essa é a minha opinião. Quero deixar o seguinte dado aqui para a nossa reflexão. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Deles, 2.901 têm transporte público feito pelas prefeituras. Dos 2.900 municípios que têm transporte público, 870 já chegaram à conclusão que tarifa não suporta transporte público com mínimo de qualidade. E 870 municípios já fazem passam subsídios para as empresas. Portanto, o vereador Papa tem razão. Precisamos pegar o nosso contrato e examinarmos para que outro seja feito em outras condições, se quisermos ter um transporte de mais qualidade em Ribeirão Preto. Adriana, tá aí? Bem, estamos aqui sim, vamos concluindo, né, Chain, o programa, é isso? Em 20h30, chamando as pessoas para acompanharem na próxima segunda-feira, porque o tema hoje foi quente. Não, o tema foi quente, a gente tem que trazer e colocar a realidade para que a população saiba. Amanhã, eu gostaria de fazer ao vivo esse programa, Juliana, se movimente, vamos fazer ao vivo para que a população possa assistir à Câmara e participar. E sempre que tiver assuntos polêmicos dessa maneira, gostaria que a Tati estivesse lá presente para servir a população e ver a posição de cada vereador. Que, aliás, a posição hoje desses dois vereadores, que eu tenho o maior respeito, porque eles são pessoas sérias. Vocês observam que eu disse, não sou partido nenhum, eu voto por aqui, eu
pela minha decisão e foi na lei. O outro vereador também muito sério, já vem brigando há muito tempo da sua posição com relação a esse problema do transporte há muito tempo. São dois vereadores que merecem realmente serem respeitados pelo trabalho que vem fazendo em Ribeirão Preto, tá bom? Então a você, telespectador, meu muito obrigado, e mais uma vez eu gostaria que, e coloco à disposição do Pró-Urbano, se eles quiserem fazer um programa, um debate para explicar, se eles não querem transtorno, eu me coloco à disposição com o Dirceu e a Adriana para a gente poder discutir e a população entender o porquê que existe, como é que é esse contrato, por que eles reivindicam isso. É um contrato que tem que ser respeitado. Se foi mal feito ou não, é problema que tem que ser revisto. Então, eu me coloco à disposição e lamento que eles não tenham mandado ninguém para poder fazer. É isso. Muito obrigado e até um próximo programa, segunda-feira. E assista amanhã ao vivo o debate na Câmara Municipal. Boa noite, Dirceu, Adriana. Até amanhã. Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco. Se você é cliente da São Francisco e está com algum sintoma da Covid-19, procure o quanto antes ajuda médica. Faça agora uma teleconsulta na segurança da sua casa. Com ela, você pode se consultar com o médico 24 horas por dia. Acesse o site ou aponte a câmera do seu smartphone para o código e veja como é fácil utilizar esse serviço. São Francisco, agora com a força do sistema Apvida. Apvida, saúde pra valer. TV Tati, multiplataforma.